o AC/DC entrou em um declínio comercial, e os próximos 2 álbuns que vamos ver marcaram essa época sombria. Why fly on the wall? Fly wherever you like. But what decided you on this bizarre title for the new album? British Airways. Por volta de abril de 1983, o AC/DC voltou para o Compass Point nas Bahamas, para gravar seu novo álbum. Após dispensarem Robert Lang, a banda decidiu produzir a si mesma. Eles pretendiam voltar às raízes e fazer um som mais cru nessa nova produção. A produção do álbum passou por turbulência, pois, após uma discussão entre Malcolm e Phil Hood, o baterista, ao que parece já vinha apresentando problemas com drogas e, inclusive, atrapalharam a banda algumas vezes. Apesar de ter saído durante o desenvolvimento, o som da bateria usado nas gravações era dele. Após mais de 700 audições, a vaga de baterista foi preenchida pelo futuro integrante do Dio, Simon Wright, e é ele quem aparece nos videoclipes. As músicas em Flick of the Switch contêm bravata fora da lei e insinuações sexuais nas músicas Guns for Hire, Badlands, Rising Power e Deep in the Hole, respectivamente. A música Badly in Belgium foi inspirada na aparição da banda em Conti, quando uma revolta quase eclodiu após a polícia tentar encerrar o show depois que a banda supostamente ignorou um estrito toque de recolher às 11 da noite. O álbum Flick of the Switch foi lançado em 15 de agosto de 1983, embora considerado musicalmente mais fraco e um fracasso comercial em comparação com os 2 álbuns anteriores. Conseguiu certa medida de sucesso com seus singles Guns on Fire, Never Shake Down, Flick of the Switch, Badly in Belgium, This House is on Fire, e as outras músicas desse álbum são Rising Power, Landslide, Deep in the Hole, Badlands e Brain Shake. Pouco depois, em 28 de agosto de 1983, o AC/DC inicia a Flick of the Switch World Tour, com um show nos Estados Unidos. Durante a turnê, e com as críticas mistas ao álbum, Malcolm decidiu demitir o gerente da turnê, Ian Jeffrey. O álbum foi reconhecido tardiamente, inclusive é frequentemente mencionado como um dos melhores lançamentos de 1983. Em outubro de 1984, a Atlantic Records lançou o EP 74 Jailbreak nos Estados Unidos. Em paralelo, o AC/DC começou a gravar o que viria a ser o Fly on the Wall. A banda se encontrava no Mountain Studios, em Montreux, Suíça. Fly on the Wall foi produzido pela própria banda, ainda com a ideia de manter o som cru e simples. Em janeiro de 1985, a banda tirou 3 semanas de folga das gravações para finalizar a turnê e será a atração principal de 2 noites na primeira edição do Rock in Rio. Em fevereiro, a banda retorna para terminar as gravações. Fly on the Wall foi lançado em 28 de junho de 1985, a capa do álbum é um destaque, porém negativo, devido à interpretação literal do artista e à forma como foi escrito o nome do álbum. As músicas que ele continha são Fly on the Wall, Shake Your Foundations, First Blood, Danger, Sink the Pink, Play with Girls, Stand Up, Hell or High Water, Back in Business e Send for the Man. Pouco antes de começar a Fly on the Wall World Tour, em agosto de 1985, Richard Ramirez foi preso. E ele, sendo fã da banda, causou uma onda de má publicidade ao ponto da banda ter que se pronunciar sobre o assunto.
A turnê começou em setembro de 1985 nos Estados Unidos.